Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O grande slam do Saibro termina com grandes conquistas de Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, e é hora de fazermos a nossa já tradicional mesa redonda pós-grande slam, com as presenças sempre muito ilustres de Alexandre Cossenza e Otávio Maia. Meus amigos, boa tarde, preparados aí para analisar tudo que aconteceu nessas duas longas semanas de Paris? Boa tarde, Zé. Vamos nessa. Foi exaustivo, mas foi bom. Vamos nessa. Obrigado pelo convite de novo. Sempre bom estar com vocês dois e vamos lá, porque foi um torneio legal. Eu curti, mais do que o normal de Roland Garros. Eu gostei mais desse do que alguns últimos aí. Bom, a minha primeira pergunta para vocês dois, pode começar pelo Cossenza inclusive, tem que ser a questão mais óbvia e palpitante de hoje, né? Alcaraz ganha Roland Garros, Sinner assume o número 1 do mundo, agora os dois lideram o ranking. Será que realmente terminou a era do Big Three? Ou Djokovic ainda tem chance de brigar com os dois garotos? Quem sabe Nadal ainda entra nessa parada? Como é que vocês estão vendo o quadro do tênis masculino neste momento? Olha, eu não descarto o Djokovic nunca, mas o que a gente viu nesse ano foi um Djokovic atípico, com problemas físicos, relatos da equipe dele de falta de motivação, ele tecnicamente abaixo do normal, e enquanto isso um Sinner que subiu de nível, né, fez um primeiro semestre glorioso, inclusive um fim de ano glorioso também, sensacional, né, com Copa Davis e tudo, final da ATP Finals, e um Alcaraz que depois de ganhar o Wimbledon teve seus altos e baixos, suas oscilações. Inclusive um leitor meu deu uma definição muito boa que eu acho que define, rotula bem o Alcaraz, que ele tem um dilema entre ser o showman e o burocrata, entre ganhar jogo da maneira mais simples e jogar como show, fazendo aquelas passadas espetaculares e improváveis, aquelas bolas de baixa porcentagem que só ele faz, mas às vezes ele dá ponto de graça e perde jogo por causa disso. Então eu adoro acompanhar a evolução do Alcaraz por causa disso. E ele fez um Roland Garros bem comportado até, né? Não fez essas partidas de vou dar pancada para tudo quanto é lado aqui. Não, ele foi comedido dentro das características dele, acho que sem fugir muito. E isso se mostrou muito, acho que no quinto set, quando ele vai para cima ali, vai buscar o jogo, ele faz um sétimo game do quinto set, que ele dispara direitas ali, espetaculares, ele derruba o Zverev de uma maneira que é sensacional. Então, você soma isso tudo, quer dizer, o Djokovic em queda e os dois em ascensão, realmente, e se a gente fizer o recorte dos últimos 4 slams, tem isso também, né? São 3 slams dos jovens e um só do Djokovic. A gente termina 2023 pensando, nossa, o Djokovic ganhou 3 slams, ele ainda é o senhor do circuito. E agora, se a gente fizer esse recorte, a situação já não está tão assim. Então, eu acho que a tendência é continuar. Acho que o Djokovic pode voltar a brigar por um slam ou outro, acho que pode, mas não vejo ele mais dominando o circuito como foi até o ano passado, ou até uns anos atrás, aí, de ganhar 3 slams por ano. Acho que isso não volta a acontecer. Que, aliás, né, se a gente pegar como exatamente o recorte que você falou dos últimos 4 slams, os 3 não foram vencidos pelo Djokovic, nem pelo Big Three em geral, obviamente porque o Federer não está mais aí, nem o Nadal baleado, mas nós tivemos aí Alcaraz e Sinner ganhando, o Alcaraz ganhando 2, o Sinner ganhando 1, e só o Djokovic ganhando 1, só, entre aspas, ganhando 1, que foi o US Open. Então, já há uma divisão bem clara, que os grandes slams são os torneios que realmente importam na história, né? Como é que você viu isso, Otávio? Só para lembrar vocês, hoje o Djokovic é o número 10 da corrida, né, da ranking da temporada, ou seja, muito atrás dos líderes aí, que é Sinner, o Alcaraz e o Zverev, que é o segundo colocado. Uhum. A minha visão é muito parecida com a do Cossenza. Acho que o que eu posso dizer assim, de maneira mais direta é que eu realmente não acredito numa volta excepcional do Nadal. Acho que ele realmente está fazendo o giro de despedida dele, talvez mais uma ou 2 boas atuações, mas assim, eu não acredito que ele vá jogar mais uma sequência de torneios em alto nível. E com relação ao Novak,
eu não descarto de forma alguma que ele volte a ganhar um Grand Slam, que ele volte a ganhar do Alcaraz, do Sinner, que ele volte a fazer bons torneios, mas de forma alguma vai ser do jeito que a gente viu até o final de 2023. 2024 já não estava sendo, e aí depois da contusão em Roland Garros, acho que isso fica muito mais complicado. Joelho é sempre muito, por mais que não seja uma artroscopia das mais severas, joelho é sempre delicado, a recuperação é sempre delicada, e eu não sei se o Djokovic ele tem motivo e motivação para passar por um período de recuperação fora das quadras assim muito exaustivo, e que ele precisa estar pacientemente, de forma disciplinada, trabalhando para, assim, no médio prazo, voltar às quadras e aí encarar, sem muito ritmo, encarar o Alcaraz, o Sinner e outros jogadores voando, e já distante da liderança do ranking, já um pouquinho fora dos holofotes, né, do noticiário. Então, ele costuma recuperar rápido, né, o nível técnico dele quando ele tem alguma questão, mas sim, certamente não vejo ele voltando, com 37 anos eu não vejo ele voltando ao nível pré-2024, e acho que a gente vai ter, não sei até quando ele vai querer jogar, mas eu acho que, não quero falar em despedida, em aposentadoria, nada disso ainda, porque ele tem lenha para queimar, mas eu acho que a perspectiva da carreira dele já não é mais a mesma de 23, quando a gente falava, olha, vai ganhar até os 40 anos, vai enfileirar troféu, parecia que que era uma máquina, que não sentia o passar do tempo. Acho que essa visão ficou para trás, ele já estava sentindo, e agora com uma contusão no joelho as coisas ficam muito mais delicadas. Então eu não falaria em fim do Big Three, porque a gente ainda vai ter aí momentos do Djokovic em alto nível, mas a gente está bem no final. O Zé, foi até engraçado, quer dizer, irônico até de certa forma, pro lado até meio negativo, porque o Djokovic, ele era uma grande incógnita o que ia acontecer com ele, né? Tentou jogar Genebra para crescer para Roland Garros, né? Jogar uma ATP 250 anos de Grand Slam, uma coisa completamente fora do normal. Aí vai para Paris e até joga bem as primeiras rodadas dele, vai melhorando, porque o jogo do Musetti foi realmente um jogo duro, e mete 6-1 no segundo, quer dizer, tá atropelando. Eu até achava que ele ia estar cansado, não, entrou em 6-1, e aí de repente tem o incidente do escorregão, que aparentemente agravou de vez o joelho dele, aí ele se arrasta até o fim do jogo, né? Então, foi meio irônico tudo isso, né? Porque, obviamente, se ele tivesse perdido o Musetti, por exemplo, que seria até um resultado normal pelo que estava acontecendo, ele não teria sofrido a contusão, não estaria correndo o risco de Wimbledon, que é um torneio que eu acho muito mais lógico para ele ganhar hoje do que Roland Garros, e, obviamente, muito menos risco ainda para a Olimpíada, né? Então, acabou que, realmente, ele não está numa fase, vamos dizer, de muita sorte, né? Também, né? Até, e o Otávio estava comentando agora, né, que a gente terminou 2023 e falou, nossa, esse cara vai ganhar até os 40. E é muito louco como isso acontece com frequência, toda vez que acaba um slam, né, isso com o Nadal ganhando, ou com o Federer ganhando, ou com o Djokovic ganhando, toda vez que acabava um slam com um desses, né, Big Three vencendo, sempre faz aquela pergunta, esse cara vai ganhar até quando? Vai ganhar até quando? E a gente sempre tende a falar, nossa, desse jeito, com esse físico, ele vai jogar mais uns 10 anos. E acontece tudo muito rápido, né? Com o Federer foi a lesão no joelho que veio, foi um estalo, ele ficou um ano parado, não conseguiu voltar. O Nadal, no entanto, que o Nadal a gente se acostumou a ver ele se lesionando aqui. O histórico é longo. Mas o Murray, por exemplo, em 2016, ele faz um fim de ano espetacular e de repente vem o problema do quadril e pronto, acabou. Né? Anuncia a aposentadoria e volta. Deixa de ser. E agora com o Djokovic. Então, no instalar de dentro, a gente, nossa, peraí, o Thanos foi lá, instalou dentro do Djokovic. Nada mais icônico que o Del Potro, né, que ganhou o US Open daquele jeito, e no dia seguinte, a carreira dele praticamente tinha acabado em alto nível, né? Teve alguns lampejos depois. Ou seja, me fala um pouquinho de Alcaraz. O Alcaraz chegou a Roland Garros também sob grandes dúvidas sobre o que ia acontecer com ele. A Madrid ele já saiu contundido com problema no braço direito, que para ele é extremamente importante. Qualquer tênis é importante, mas para ele mais ainda, porque é onde ele realmente ganha os seus pontos. E foi aquela dúvida toda, mas ainda não pulou Roma, né, e tal. Chega a Roland Garros cheio de dúvidas.
vai também crescendo aos poucos, e aí fazem uma grande final de Roland Garros, né? Eu acho até que ele não jogou tudo que ele poderia jogar, mas os 2 últimos jogos dele foram extremamente exigentes, Sinner e Zverev, 5 sets, saindo de 2-1 atrás, quer dizer, ele mostrou realmente que além de jogar muito tênis, ele tem cabeça, né? Tem cabeça e tem uma marcha a mais, né? Porque o jogo com o Sinner estava ali 2-1, ele ganha o 4 set, e parece que quando começa o quinto, ele acha um nível que o outro não acha, né? E a gente está falando do Sinner, que está numa fase fantástica. Fisicamente não estava tão bem, né? Acho que em termos de condicionamento ele talvez tenha sentido um pouco ali no quinto set, mas o Alcaraz joga um quinto set de nível lá em cima, e na final a mesma coisa. O jogo está ali duro, ele perde um terceiro set que estava na mão dele, 5-3, ele perde 7-5, e se é um tenista normal, você fala, putz, o cara deixou o jogo escapar, não volta. O Alcaraz começa o 4-7 quebrando o saque do Zverev e manda o recado, tô no jogo. E dispara na frente no 4-7, quer dizer, a cabeça dele não sofreu nada ali, né? O que seria um baque para muita gente, de repente para um, sei lá, um Casper Ruud, para um Holger Rune, para um Musetti, para um Rublev, para ele não foi nada, ele perdeu um set, começou o quarto ali, voltou para o jogo e manteve o nível. Teve aquele começo de quinto set ali, com uma quebra para cá, um breakpoint para cá, outra quebra ali, mas a hora que ele faz o 3-1, que é até aquele game da polêmica lá, da dupla falta, enfim, mas a hora foi ou não foi? Ele faz o 3-1, quebra o saque do Sacha no Não, responde pra mim, Cocesa, foi ou não foi dupla falta? Você não respondeu pra mim. Eu não tenho certeza até agora. Eu já vi esse jogo, o VT da partida, eu já dei print na tela, eu já dei zoom no print, eu já peguei foto da Reuters, eu não consigo ter certeza de nada, impressionante. Nada assim, a minha tendência, olhando a foto da Reuters, era dar fora. Agora, olhando a transmissão da TV, nada. Não dá pra dizer nada. Para um lado nem para o outro. Olhando a foto da Reuters, eu vejo a marca fora. Agora, olhando o vídeo da transmissão, que assim, eu fiz uma sacanagem, que eu dei uma pausa e dei um print da tela, assim, com o zoom na linha, antes da bola quicar. E depois eu dei o print, um zoom, depois que a bola quica, e a linha tá diferente. Então eu não sei. Não sei se a bola bateu ali perto da linha e só jogou pó para a linha e ficou uma parte ali que parece uma marca. Mas não dá para afirmar nada. Assim. Otávio, de qualquer forma, o Alcaraz ganhar 3 grandes slams em 3 superfícies diferentes, né, que seus 3 primeiros grandes slams, cada um num piso, é uma coisa extraordinária para um tenista de 21 anos. Porém, na minha opinião, apenas reflete essa versatilidade absurda que ele tem e muito superior a todo mundo no circuito. Né? Uhum. Não, com certeza, o Alcaraz ele teve uma evolução técnica e física muito precoce, né? E acho que agora ele está encontrando, assim, tão precoce, ele evoluiu tão rapidamente no aspecto físico e técnico, que acho que esses fatores andaram na frente do aspecto mental dele, né? Ele mal teve tempo para se conhecer como um jogador de elite, que ele já estava lá disputando 2, 3 finais de Grand Slam. E acho que esse tempo enquadra agora que ele está passando mais grandes ocasiões e em diferentes situações, né? Primeiro ele chegou como franco atirador no circuito, depois ele passou a ser o cara do hype, depois ele passou a ser um favorito talvez precipitado, né? Colocado precipitadamente como favorito contra o Djokovic numa semifinal de Roland Garros com a tensão lá em cima, depois em Wimbledon franco atirador de novo e depois tendo que lidar com a pressão de defender número 1. Acho que ele sempre teve, ele está passando por diversos estágios, enfrentando diversos tipos de pressões diferentes mentalmente, está se conhecendo melhor como jogador, e acho que a tendência é que cada vez as coisas afetem menos ele, né? Ele fique mais sereno em quadra, e aí os aspectos técnico e físico tenham mais protagonismo. Acho que essa conquista foi muito mental, né? A semifinal e a final. E acho que ele vai estar mais livre para jogar nos próximos torneios. E agora ele já é campeão em todas as superfícies e ele vai com muito mais foco, acho, para o Australian Open, né? Ele, não necessariamente ele joga mal lá, mas ele teve... Primeiro ele ainda era muito novo, depois ele teve
uma preparação mais complicada por conta de Covid, depois ele acabou fazendo um jogo ruim contra o Sasha, mas já nas quartas de final. Então, não é que ele não joga bem na Austrália, mas ele ainda tem um caminho para trilhar por lá, e eu não tenho dúvida de que ano que vem ele vai estar nas rodadas finais aí, com chance de fechar esse Grand Slam aos 22 anos, que vai ser uma completa loucura, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Com certeza, agora é irônico também, de certa forma, ver o Alcaraz, que era tido como sucessor de Nadal, ganhar o seu terceiro slam em Roland Garros, e não o primeiro. Ele ganhou o Ice Open, depois ele ganhou o Wimbledon, uma grama, que aí sim uma surpresa para mim tremenda, e aí ganha Roland Garros por último, entre aspas. Quer dizer, é até meio irônico, porque todo mundo falava que ele seria o substituto do Nadal, ou teria a chance de ser o substituto do Nadal. Sim, ele desenvolve um jogo que se mostra muito mais versátil do que um jogo de saibrista, que era o que se esperava, por ter nascido no saibro, por ser treinado por um grande saibrista, por ter o Nadal como ídolo e referência. Bom, mas ele deu uns balões ontem para lembrar o Nadal, né? Deu. Eu adoro o balão nesse nível. Eu adoro. O balão e voleio é uma arma espetacular no profissional. Sim. Você lembra a semifinal com o Djokovic ano passado? Que o Djokovic estava devolvendo de balão? Sim. De saque. O Alcaraz estava fazendo saque e voleio, o Djokovic estava devolvendo de balão. Inclusive faltou em alguns momentos na carreira do Alcaraz essa paciência para jogar com o balão, porque ele usou de forma muito inteligente ontem o balão para desacelerar o jogo, não só ontem, né, mas o Sinner também. Então assim, ele para desacelerar um pouco o jogo, com o Zverev para apertar um pouquinho a direita, né, tirar um pouquinho do ritmo na direita do Zverev, porque ali quase sempre a bola vem cruzada e quase sempre sem muito veneno, então ele conseguia voltar para os rallies. Então a gente viu ele bater muito backhand balão na paralela, que é um golpe assim meio inusitado, né? Você mistura uma bola sem risco com uma bola de risco, né, que é a bola alta com uma paralela, mas que era porque ele queria sair daquele padrão que interessava ao Zverev, que era backhand contra backhand, para ir para o padrão que interessava a ele, que era o forehand contra forehand. Então, nessas sutilezas, ele conseguiu vantagens importantes ao longo do jogo, e para uma criança de 21 anos, mostra muita maturidade e inteligência. Como é que vocês veem Sinner número 1 do mundo? Quer dizer, acho que não há dúvida em relação aos últimos 8 meses dele, é o melhor tenista do circuito e tal, né? O ranking geralmente reflete esse padrão, né, do jogador, essa constância. Porém, a minha pergunta mais vem em cima do que o que vai acontecer com o Sinner número 1? Que peso tem o número 1 para cima do Sinner? No primeiro jogo dele de número 1, ele perdeu, né, entre aspas, porque ele não chegou a ser número 1. Hoje ele é o número 1, né, hoje é segunda-feira, mas na verdade na sexta, que ele já estava número 1, ele acabou perdendo do Alcaraz. Então, tem algum peso? O Cosenza se enxerga, ou ele é tão cabeça fria, ele é tão austríaco que vai conseguir levar bem essa história? Eu acho que ele tem uma vantagem, que o primeiro slam dele igual número 1 vai ser o Wimbledon, onde, né, que ajuda o jogo dele. Ele tem bons resultados lá, boas campanhas, ele se sente à vontade, o saque faz estrago, a direita também. E eu acho que ele passou já, óbvio que é outro patamar, mas assim, ele já passou por um período ali, quando ele entrou no top 10, isso 1 ano, 2, que ele passa o ano passado inteiro perdendo mais cedo do que gostaria, ou do que ele achava que iria, né, e que ele dá umas declarações no sentido de, olha, estou tentando entender o que é o meu tênis, a minha posição, se eu realmente sou esse tenista que pode brigar por título, se eu estou no lugar que eu deveria estar. E eu acho que ele processa isso no meio da temporada, quando a coisa encaixa, o jogo dele deslancha, né? Óbvio que tem um trabalho ali de 1 ano já do Darren Cahill, que chegou no meio de 2022, que ajudou, ele melhorou o saque, melhorou muito a movimentação. Então, tecnicamente, também teve um crescimento, mas eu acho que esse salto mental, assim, esse ajuste, ele deu o ano passado, e talvez por ter, né, encarado isso, um período de estagnação ali, de não conseguir dar esse salto, de passar uns 6 meses, 1 ano, sem sair do 10, 9, 8 para 3, 2, 1, talvez ele encare um pouquinho melhor já, com um pouquinho mais de maturidade, essa chegada ao número 1. Talvez. Mas eu realmente acho que o Wimbledon vai ajudar. Você entra com o número 1 num lugar que você se sente bem, que é bom para o seu jogo. A não ser que ele perca na primeira rodada, porque aí é o efeito justamente contrário, né? Você vai, o Wimbledon número 1, vou deslanchar aqui. E aí você perde, aí pode bagunçar a cabeça dele.
mas não acho que vai acontecer, não. O Sinner, no final das contas, ganhou até final de Finals, ganhou a Davis, ganhou a Austrália, ganhou seu primeiro Masters em Xangai um pouquinho antes, quer dizer, ele já tem uma versatilidade de títulos e de situações de pressão, né? Com certeza. Zé, eu diria que o Sinner ele é um case de gestão, no sentido de que ele é alguém que sabe não só traçar o objetivo, mas ele sabe identificar as suas fragilidades e trabalhar em cima delas para resolvê-las e chegar onde ele quer chegar, né? Então, assim, ele é um cara que soube identificar muito cedo que ele tinha uma questão de maturidade física, que ele demorou para treinar para ser profissional, para ser tenista profissional, porque ele não sabia se ia ser esquiador, se não ia. Então, ele teve um desenvolvimento físico mais tardio que o do Alcaraz, por exemplo. Além disso, ele sabia que ele tinha algumas questões técnicas que ele precisava mexer. Então, ele, primeiro, reforçou o time dele, né? Trouxe o Darren Cahill, trouxe mais gente, e ele mexeu em vários aspectos do jogo dele. Bom, para começar aqui, no ano passado, ele fez a pré-temporada focando no físico para resolver essa questão de desenvolvimento muscular, né? Porque ele tinha abandonado vários torneios no ano anterior e realmente ele não estava conseguindo se equiparar aos melhores no aspecto físico. Depois, no aspecto técnico, ele reforçou a equipe dele, ele mexeu tecnicamente no saque, ele mudou o saque dele. Ele era um cara que tinha uma esquerda muito pesada, mas que não tinha tanta facilidade para mudar a direção da bola, e hoje em dia ele é um mestre em mudar a direção da bola, e usa aquela esquerda na paralela para alterar os padrões do jogo e para ir para o winner, né? Ele era muito mais um cara de big targets do que small targets. E ele era um cara muito chamado de unidimensional, um cara que só dá pancada na bola, e aos pouquinhos ele aprendeu a dar drop shot. Assim, eu lembro quando ele começou a dar drop shot lá no primeiro semestre, era até assim, meio constrangedor em alguns momentos. Assim. E alguns analistas falam, não, mas é isso aí, ele está tentando nos momentos que valem, porque ele precisa de fazer isso na pressão e tudo mais. Realmente ele foi recompensado depois. E o jogo de rede também melhorou bastante, né? Então ele se tornou um cara muito mais completo. E essa frieza, essa capacidade analítica, essa capacidade de gestão que eu estou trazendo aqui, eu vejo isso nele em quadra. Então, eu acho ele um cara muito menos emocional do que o Alcaraz, por exemplo, né? Ele é muito menos tentado pelas emoções durante a partida do que o Alcaraz. Quando eu olho para essa campanha em Roland Garros, por mais que a derrota tenha devolvido um pouco do hype para o Alcaraz e tirado um pouquinho do Sinner e tal, eu diria que é uma campanha, assim, eu diria com segurança que é uma campanha de confirmação da qualidade e do futuro do Alcaraz, né? Ele não teve voo de galinha, desde que ele ganhou o Australian Open, se tornou o número 1 da corrida, se tornou o grande nome do circuito, ele não mostra perda de apetite de vitórias, ele não mostra assim, deslumbramento, pelo contrário, eu acho que ele mostra um grande conforto em estar nessa posição, assim, ele lida de forma muito confortável, muito madura, com o fato de estar nessa posição central, de disputar a liderança. Acho que cai muito bem para ele, é uma posição que cai muito bem para ele. O problema é que também tem outro cara que faz isso muito bem, que é o Alcaraz, e a sorte é toda nossa, que a gente vai ver esses dois aí se digladiarem por muitos anos. Eu acho até que nem é problema, viu, Otávio? Eu acho até que um vai puxar o outro, né? Exatamente como aconteceu com o Big Tree, né? Um vai acabar motivando o outro, vou melhorar nisso, melhorar aquilo, as metas, né? E ali tem uma certa amizade entre eles e tal, quer dizer, não, há uma disputa, mas sem aquela coisa toda. Eu acho que isso é motivador, na verdade, né? E já está acontecendo, eu acho, né? Acho que eles já estão se puxando, né? Uhum. Ô César, e Iga Swiatek? Até onde vai essa menina sobre o saibro? É o novo Nadal de saias, é o Nadal de saias, é o novo domínio, porque obviamente ela tem que chegar no 6 da Graf, depois quem sabe no 7 da Chris Evert, quer dizer, ainda está um pouquinho distante disso, mas com 23 anos e com um domínio tão absurdo sobre o saibro, a gente pode prever muita coisa para ela, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias sobre essa coisa do Nadal de saias, aí ele falou assim, pô, não vai escrever isso que vão te chamar de machista. Eu falei, pô, mas eu acho que usar o Nadal de referência não é machismo, porque assim, eu acho que é a melhor referência possível, sabe? E é o ídolo dela, né? Sim, e é uma referência recente, que todo mundo conhece. Porque a Serena não ganhou 4 vezes Roland Garros, sabe? Então, a Serena não serve mais de referência para Iga. Olha o tamanho do que essa menina está fazendo.
em Roland Garros, né? Então, 4 títulos em 5 anos foi o que o Nadal fez nos primeiros 5 anos dele em Roland Garros também. Não é dizer que é a mesma coisa, mas tem um elemento que eu acho muito interessante nessa quase comparação com o Nadal, é que o Nadal fez isso em melhor de 5 sets. É mais difícil você ter uma zebra, né? Você tem suas oscilações ali e tal. Mas você fazer isso em melhor de 3, você não tem muita margem para dia ruim, para jogar 5 minutos mal. Ela jogou ali 15 minutos com a Osaka e quase o jogo foi embora. A Osaka teve um match point. E ela foi lá, salvou o match point, buscando o jogo, indo para a bola, virou a partida e depois atropelou o resto do torneio. Depois não teve nem jogo, né? Até a Coco, que eu achei que daria um certo trabalho ali, a Coco, né, se perdeu mentalmente no primeiro set já. No segundo set ela estava chorando na quadra, numa discussão com a árbitra, que honestamente ela ainda estava errada na discussão. Parei, revi aquele lance, a árbitra estava certa. Então, é um somatório de coisas, é impressionante, né? Eu acho que a Iga, a gente fala o Roland Garros ontem fez um post legal, que era o Nadal botando a coroa no Alcaraz, chamando o príncipe do saibro. Eu acho que a Iga parece mais herdeira do Nadal do que o Alcaraz. Claro. Porque ela é fã também, e o estilo do jogo dela, né, proporcionalmente falando, é um jogo mais construído para saibro do que o Alcaraz. Mais em movimentação dela faz muita diferença, a quantidade de spin que ela bota na bola faz diferença. Então, acho que se a gente tem que falar que o Nadal deixou um herdeiro ou uma herdeira, eu acho que a Iga merece esse posto mais que o Alcaraz até. E você, Otávio, como é que você viu a Jasmine Piolini? Foi uma grande surpresa, apesar de ser número 15 do mundo, vinha aí de título já nesse comecinho de ano, de 1000, né? Título importante, mas foi uma surpresa em relação a Grand Slam, né? De com 28 anos chegar lá na final de Grand Slam. Acabou não jogando absolutamente nada contra a Iga, mas era meio previsível também. Mas eu queria dizer que você também comentasse sobre os italianos em si, né? Porque ela representa, junto com o Sinner, esse boom do tênis italiano, desse trabalho tão bem construído pela Itália. Uhum. Pois é impressionante como é um movimento estrutural, né? Não é só um jogador que teve um bom momento e que acabou se destacando. A gente tem no masculino, no feminino, nas simples, nas duplas, no juvenil masculino, no juvenil feminino, em todos os aspectos, em todas as chaves possíveis e imagináveis, a gente tem italianos jovens se destacando. E daqui a pouco vai começar a pipocar matéria, né, sobre o que tem na água dos italianos, na água que os italianos estão bebendo lá na federação para estar gerando tanto resultado. A gente já viu esse tipo de matéria, né, Zé, na Argentina, a gente já viu na República Tcheca, até eu mesmo, quando estava trabalhando no Tênis Brasil, fui lá na Escola Nacional Argentina para entrevistar o presidente da federação, para conhecer o que eles estavam fazendo, que tinha tanto argentino surgindo. Era a época que o Del Potro tinha 17, 18 anos, estava vindo uma geração incrível, né? E realmente, assim, eu acho que tem um fator importante, que é de gestão, que é de assim, né, disponibilidade de quadras, de acesso, de incentivo, de acúmulo de conhecimento entre treinadores, né, um acúmulo de conhecimento que vai se disseminando entre as ramificações do tênis do país, digamos assim. Mas eu acho que também tem um fator muito mais subjetivo, que é o quanto o sucesso de um atleta faz os demais do mesmo país acreditarem, né? Acho muito que isso aconteceu aqui no Brasil com a Bia. Quando a Bia decolou, acho que muita gente veio subiu de rendimento na esteira da Bia. E o tênis italiano, isso nem começou com o Sinner, né? Antes do Sinner já tinha o Berrettini jogando muito bem, depois ele teve essa queda por conta de questões físicas. Mas o fato eles estão há alguns anos já fazendo final de Grand Slam, frequentando as rodadas finais de Grand Slam. Um país que não tem, assim, um repertório tão vasto, né, de troféus de slam, mas que tem estado toda hora aí nas rodadas finais, nos grandes
nos grandes jogos. Então acho que isso acabou também tendo um efeito positivo sobre uma geração bem estruturada e talentosa da Itália no circuito. Eu fiz um podcast recente com o César Kist e ele me contava, né, só para relembrar aqui ao pessoal, que a Itália tem 100 centros regionais de treinamento. 100, do tamanho da Itália. E 4 centros nacionais. Num deles nacionais, que é onde o Filippo Volandri comandou, fez todo esse trabalho, é de onde surgiu todo mundo que nós estamos vendo aí. Sinner, Arnaldi, o próprio Berrettini saiu de lá, todos eles, Luca Nardi, esse que ganhou do Djokovic outro dia, todos eles saíram do Centro Nacional de Treinamento. Então, não é uma coisa, não é sorte, né? Não é, realmente nesse caso, é a estrutura. E o curioso é que o que a gente vê no masculino, a gente vê em idades um pouco mais baixas no tênis feminino com a República Tcheca, né? A quantidade de tenistas tchecas que estão surgindo, jogando muito bem, né? E conquistando resultados de maneira precoce, tanto no juvenil quanto na entrada para o profissional e já nos grandes torneios, também é curioso, assim. E engraçado que seja só do feminino. Final tcheca, né? Fizeram no juvenil. Gianni Cosenza, falando em Bia, em Itália, vamos ver o Brasil. O Brasil colocou 6 nomes na chave principal, passamos 4 do qualifying, quer dizer, eu fiz um post lá sensacional, porque realmente eu achei que era um momento sensacional, mas por um pouco de falta de sorte, principalmente no sorteio da chave, a gente não ganhou nenhum jogo de primeira rodada, obviamente a decepção maior, porque se esperava mais da Bia, semifinalista do ano passado, né? Como é que você viu esse quadro todo, que aliás nem em dupla nós somos bem, né? Eu acho que tudo que conspirou a favor no quali, em termos até de sorteio de chave do quali, assim, alguns pegaram umas chaves bem acessíveis. Tudo que deu certo ali deu errado na chave. Né? Tanto em sorteio, quanto, né, um pegou o Casper Ruud, outro, né? Foi o Felipe, pegou o Casper. A Laura pegou, foi o Felipe? A Laura pegou o top 20, quer dizer. O Wade pegou o Baez. Então, o Monteiro pegou o Kecmanovic, que é um jogo duro, ele tinha que haver sido em Roma, mas um jogo duro. E doente. Ainda tem isso, ainda ficou doente. Então, eu acho que tem muita gente que tende Brasil foi só derrota, um fracasso. Não é bem por aí. Eu acho que tem que separar um pouquinho as coisas. Da Bia se esperava mais. Do Thiago Monteiro era um jogo ganhável, mas realmente doente, ok. Acho que ele jogou mal 2 sets. Né? O terceiro set ele joga melhor, o quarto também, mas aí a margem fica com uma margem muito pequena para ter oscilação contra um cara como o Kecmanovic, que é muito sólido. O Thiago Wilde pegou o Monfils jogando em casa, tipo aquele jogo, aquele Mario Kart, quando você passa numa parte ali, ganha um boost de velocidade. O Monfils jogando em Paris é assim, ele é tipo 30% mais motivado. Então, era um jogo chato, acho que o Thiago Wilde também não jogou bem, acho que ele meio que caiu naquela armadilha do Monfils de ficar lá atrás levantando bolinha, me ataca aí que eu fico aqui. E o Monfils na primeira rodada, que ele não está cansado, ainda é mais difícil ainda, né? Porque depois ele cansa, mas na primeira rodada ele está bem, né? Ainda tem isso. Agora, o Wade fez um jogo muito digno contra o Baez, acho que me surpreendeu, não esperava que ele fosse levar para o quinto. E a Laura, né, quase tira aquele jogo da Kostyuk ali, abre 4-0 no terceiro, sai do jogo com um gosto amargo, porque ela perde depois de abrir 4-0, mas se a gente pensar no que a gente esperava antes, que não tinha tanta esperança assim de vitória, também foi uma apresentação muito legal. Então acho que uns decepcionaram, outros não. Tivemos o azar ainda, né, da Luísa ainda não conseguir competir, né, que seria... O Saibro não é o melhor piso dela, né, e a sua parceira também não é uma grande adepta do Saibro, mas é uma jogadora de alto rendimento, né. Tivemos e ainda tirou o Matos da mista. Exatamente, e ainda tiramos da mista, quer dizer... Foi realmente um Roland Garros para a gente deixar arquivado, né, não lembrarmos dele. Só quem saiu feliz dali foi o Orlandinho e o Zorman, que fizeram isso. Verdade. E jogaram super bem, hein? Jogaram super bem. Quase ganharam do Bopana do Ebden, né? Do Ebden. É verdade. Deram um jogo bom, mas também azar de sorteio, né? Sorteio não, quer dizer, deram sorte de entrar na chave, mas azar de onde entraram.
Mas acho que eu sou mais copo cheio com essa situação, sabe? O Brasil já teve tempos em que, às vezes, a gente tinha uma vitória lá na chave principal, mas a gente estava ali meio sem perspectiva, olhando para o passado, mais olhando para o passado do que para o futuro. Agora eu vejo uma situação bem bacana, assim, acho que formou-se uma nova geração de torcedores, identificada com uma nova geração de jogadores. A gente tem uma base, assim, com nomes muito legais, assim, acho que muito legal, muita gente acompanhando a Naná, o Guto, os juvenis, as pessoas discutindo quando que ia sair o corte da lista do quali para ver se o João ia ou não ia entrar, ou seja, as pessoas estão indo lá no limite da regra para acompanhar esses novos talentos do Brasil. E aí você teve dos jogadores, né, do quali para cima, todos praticamente jogando no limite do seu potencial, assim, né? A Laura jogou, assim, nossa, que jogadora inteligente, dedicada que é a Laura, né? Como é que ela quase ganhou da Marta? Ela é inacreditável, assim. Perdeu, foi doloroso, mas, nossa, a gente fica frustrado quando a gente vê alguém com muito poder de fogo e que às vezes não aproveita o seu repertório, né? A Laura não tem todo esse poder de fogo, mas, nossa, é muito satisfatório ver a Laura jogar, assim, como ela é inteligente, como ela é dedicada e como, assim, ela tem paixão em quadra, assim. E vários nomes, assim, em ascensão e marcando presença em torneios maiores. Eu sou bem generoso, assim, com essa fase do tênis brasileiro, assim. Por mais que a gente não tenha ali nomes como a gente já teve no passado, super consolidados e tal, disputando ali top 30, top 20, como foi o Beruti, né? A gente teve o Meligeni, mas o fato de a gente estar olhando para o futuro e de ter gente em ascensão, eu acho, traz uma energia boa. Assim. Nem falando de João Fonseca ainda, hein? Nem falando pois e até eu ia tocar o do João, porque o Otávio hoje fala de pessoa vindo atrás, nós temos o João Fonseca vindo atrás, mas nós temos mais lá atrás ainda, os garotos de 14, 15 anos mesmo, né, que foram, inclusive, o Roland Garros, o Guto, a Naná, também se a Vitória, que acabou não entrando, mas já são jogadores lá de trás, muito mais jovens ainda, já mostrando potencial, né, Constância? Sim, sim. A Naná, o que anda a bola da Naná é um negócio, né? É óbvio que ela está numa idade que ela vai pegar alguém mais velho, vai pegar alguém que está acostumado a lidar com esse poder de fogo. A tendência é que ela perca, porque ela tem muito mais coisa ainda para desenvolver no tênis dela, né? Então, nesse momento, acho que é cedo para badalar a Naná, mas assim, o que a bola dela anda, isso é tão animador que é muito mais fácil você pegar um tenista com a bola que anda e construir o jogo em volta do que você pegar um tenista que passou o juvenil inteiro levantando bola e ganhando ponto, né, colado na grade, do que chegar no profissional e, putz, vamos fazer esse cara bater forte na bola. E não é simples assim, né? Então a Naná tem isso, tem essa qualidade que é rara. E joga em qualquer quadra. Né? Saca. E vocês sabem que nesse papo que eu tive com o César Kish, que também vale pra gente como reflexão, ele dizia isso, que na Itália o conceito é o seguinte: o tenista com 12 anos tem que estar completo. Já tem que saber fazer tudo. Então não é a máquina de jogar no 16, 18, esquece. Então na Itália é 12, e eu acho que essa é a realidade realmente do tênis, né? Que nós temos que trazer para cá e temos esses exemplos aí de jogadores muito precoces, o próprio Guto, né, que joga super bem, que é um jogador que foi pegar o Reiner Sakamoto lá e realmente não tem o que fazer, como você falou, força do juvenil aí ainda interfere bastante, mas você vê que são garotos realmente com grande qualidade técnica e bem orientados, que a gente pode apostar. Por fim, senhoras e senhores, eu vou pedir para os nossos convidados me falarem o quanto este Roland Garros pode nos refletir nos Jogos Olímpicos, né? Mesmo lugar, mesmo piso. Não vou dizer as mesmas condições, porque provavelmente, né, o clima vai estar um pouquinho mais seco em Paris, né? Vão ter o quê? Final do inverno, já no meio do verão ali, né? Então talvez um pouquinho diferente, mas são as básicas condições, com a diferença, obviamente, essencial de melhor de 3 sets. Então, começando por você, Constância, o que é que você espera? O que esse Roland Garros pode refletir para os Jogos Olímpicos? Eu acho que ele indica pra gente, assim, que vai um Sinner forte, isso, obviamente, mantidas as questões físicas, né? A gente nunca sabe quem pode se lesionar em Wimbledon, e o Wimbledon é um lugar onde lesões afloram. Mas acho que a gente pode esperar um Sinner forte, né? Vai ser, não sei se ele jogou em Tóquio, mas assim, vai ser uma Olimpíada para ele entrar como, né, como nome forte. Alcaraz nem se fala. Acho que o Djokovic chegando lá recuperado vai ter uma expectativa enorme.
Nadal com uma expectativa enorme, porque imagino aqui que ele vai jogar aquela semana que tem Hamburgo, Stade, Boston, talvez ele jogue uma semana no Saibro ali. Ele já deu a entender que não vai para o Wimbledon, então quer chegar forte lá, porque acho que tudo indica que vai ser a despedida do complexo Roland Garros, aí sim. E não sei se ele vai querer jogar algum outro torneio depois, vai depender muito de como ele estiver fisicamente. Mas, e o Zverev, né? O Zverev está na lista também, né? Não, o Zverev vai ser um torneio que assim, pode ser mais forte e mais inesperado por ser melhor de 3. Sabe? Tudo é um Roland Garros micro e mais com esse elemento de imprevisibilidade um pouquinho maior. Acho que vai ser bem divertido. Otávio, a Iga já garantiu a medalha de ouro para a Polônia, não? Acho que não, mas já tá bem encaminhado, né? Realmente ela já conhece bem o caminho por lá. Mas assim, esse Roland Garros foi muito atípico, né? Muitos jogadores, né, principalmente no masculino, vindo de lesão, fora das condições ideais, os torneios preparatórios dando poucas pistas do que vinha pela frente no Roland Garros. E os Jogos Olímpicos vão ser atípicos por outra razão, né? Essa distância de apenas 2 semanas entre o principal torneio de grama do mundo e os Jogos Olímpicos no Saibro são completamente malucos, né? Então, quanto mais você for fundo na chave em Wimbledon, menos tempo você vai ter de preparação para os Jogos Olímpicos. De fato, acho que em 3 sets muda bastante. Eu acho que caras como o Zverev, por exemplo, ficam ainda mais perigosos. Saca muito bem, e às vezes ele não tem a consistência para jogar 5 sets de maneira sólida, estável, mas ele consegue manter melhor por 3 sets, tanto é que nas outras Olimpíadas ele fez o estrago que fez, né? E é um cara que vem em quartas de final, né, de US Open 2023, depois semi na Austrália e agora final em Roland Garros. Então, assim, também tá numa tendência positiva, jogando bem. Eu acho que o Zverev nunca jogou tão bem, não? Nunca jogou tão bem, e acho que ele vai encontrar... E acho que ele tem menos perspectivas de ir tão fundo na chave em Wimbledon, por não ser um jogador tão afeito à grama como os rivais. Então, né, supondo que ele tem ainda uns dias a mais de preparação, se isso se confirmar, acho que ele fica mais perigoso ainda para os Jogos Olímpicos, menos favorito, menos holofotes, as pessoas estão falando menos dele agora, né? Então, eu ficaria bem de olho no Zverev. Xandro Cossenza, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, mais uma vez abrilhantando a gente com todas as suas opiniões. Eu que agradeço. Sempre um prazer enorme falar com vocês dois e falar sobre tênis e coisas da vida que a gente fala às vezes antes, às vezes depois da gravação. É um papo sempre legal, sempre bem-humorado, sempre leve, é gostoso demais. Obrigado e tuas ordens para quando precisar. Otávio Maia, nos revemos pós o Wimbledon. É isso aí, Zé. Agradeço novamente o convite, sempre bom estar com você e com o Alê. Muitas memórias afetivas e sempre bom também falar de tênis. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.